Após essa aula aqui, tu vai entender as principais propriedades dos ossos, tu vai entender como que finalmente as forças atuam no tecido ósseo e ainda tem um bônus ao final. Essa aula aqui vai te economizar uma leitura de mais de 50 páginas desse livro base de biomecânica, bem como as 40 páginas, uma parte das primeiras 40 páginas do Rockwood, onde fala especificamente da parte de biomecânica. Ainda nesse primeiro capítulo tem uma parte que fala sobre a biomecânica aplicada aos métodos de fixação. A gente vai falar mais disso quando falar dos métodos de implantes ortopédicos mais à frente. Além disso, essa aula aqui vai te economizar a leitura de blogs famosos em ortopedia como o Musculoskeletal Key e do OrthoBullets. O osso é um biomaterial. O que significa? Que ele respeita aquelas propriedades de um biomaterial que já foram citadas antes aqui no curso, que inclui esse gráfico aqui de estresse por deformação, onde existe uma zona elástica, e essa aqui em azul, onde acontece aqui a deformação e quando é removida a carga, é retomada a forma original sem lesão. Já quando é atingida a região plástica, acontece uma deformação permanente. E se atingido o breaking point, há uma fratura. E no osso, vale lembrar que o início aqui da região plástica, no yield point, e o breaking point, ele é muito próximo, porque o osso está mineralizado, o osso adulto. O osso jovem ainda tem aquele molde com mais colágeno, então ainda tem essa deformação plástica aqui, sem a fratura completa das corticais, que é a fratura em galho verde. Outra propriedade do osso é a anisotropia, que o osso ele responde de maneira diferente a uma mesma carga em diferentes direções. Então, o osso ele é mais forte, em geral, aqui como diz essa imagem do Rockwood, no seu eixo longitudinal, os ossos longos. Então, ele é naturalmente mais forte a aguentar a força da gravidade, que é a principal força que atua sobre os nossos corpos. Então, uma mesma energia, se ela aplicada em outra direção, ela pode causar uma lesão que não aconteceria se aplicado no eixo longitudinal de um osso. E uma outra propriedade fundamental aqui para entender a biomecânica é a viscoelasticidade. Ela nos diz que se a gente aplicar uma mesma força em velocidades diferentes, o osso ele vai reagir diferente. Então, vocês já fizeram um experimento com maisena? É igual a maisena, assim, bate, coloca. Se tu der um soco nela, força na maisena, pode quebrar a tua mão. Agora, se tu ir devagarinho, tu afunda a tua mão na maisena. O osso, ele responde da mesma maneira também, melhor com cargas rápidas, por exemplo, um impacto seco. Agora, se tu pegar um osso e ir empurrando ele aos poucos, lentamente, aquilo ali vai tender a causar muito mais lesão por causa dessa propriedade aqui de viscoelasticidade. Então, isso aqui é fundamental também para entender. Agora, vamos às forças ósseas. Antes de eu falar as forças para vocês, vocês têm que entender que o tecido musculoesquelético ele está sempre sendo exposto a diferentes forças, que elas são 5 principais. O que acontece é que o tecido ele se molda, como eu já disse, de acordo com a força que é imposta. Eu já falei aqui na remodelação previamente no curso. Um exemplo aqui é que as apófises ósseas, elas surgem em decorrência dessas forças. Então, vai tendo uma força tensiva, como é no caso aqui na tuberosidade anterior da tíbia, e aquela apófise vai se criando justamente para resistir a força. E
E a força ela não está só no osso, ela está nos tendões, nos ligamentos, toda essa força ela é dissipada. Então tudo isso aí atua em conjunto. Inclusive quando uma carga é aplicada no osso, aqui está citado um exemplo da corrida e a influência da musculatura abdutora aqui, glúteo médio e mínimo, o músculo e tendão ele ajuda a aliviar a carga que chega até o osso. Então aqui ele cita que se o músculo está mais fraco, aí ele vai deixar de absorver aquela carga excentricamente e aí vai ter uma sobrecarga no osso. Então todo esse sistema ele atua em conjunto. E aí, quando há uma fadiga, como nesse exemplo aqui, há uma tendência à lesão, porque aí a força aplicada vai diretamente pro osso. E aqui um exemplo de uma corrida, no final da corrida, observe que a musculatura do atleta ela vai ficando cansada, e aí conforme ele vai progredindo, ele acaba tendo uma lesão, nesse caso aqui é uma lesão ligamentar no joelho dele, porque a musculatura ela ficou fraca, não aguentou mais segurar aquela carga e a carga foi toda, nesse caso, para o ligamento. Mas tem um outro vídeo famoso que eu acabei não encontrando aqui, que acontece no final de uma corrida, uma prova mais longa, o atleta ele quebra a perna dele, porque a musculatura também ficou cansada e obviamente aquele osso estava suscetível. Um outro exemplo aqui, só para você entender isso de maneira dinâmica, um exemplo prático que dá para ser feito, uma academia, se tu colocar uma grande carga aqui para fazer esse exercício aqui extensor, botar umas plaquinhas assim bem altas e fazer muita força, tu vai conseguir provavelmente zerar a máquina aqui para fazer esse exercício. Só que tu vai sentir, se tiver uma carga muito elevada, muito mais dor. Tu vai sentir que o teu tendão patelar está sendo utilizado, tu vai sentir mais pressão na articulação aqui, do que se tu botar com uma carga leve e focando só no músculo. Porque quando a carga ela ultrapassa o que o músculo consegue ser exigido, ele começa a devolver para o tendão, para o osso, para os ligamentos. Então esse aqui é um exemplo prático que tu pode verificar isso. Se tu diminui a carga e foca mais no músculo, o músculo consegue segurar. Agora se tu vai botando mais, essa força ela vai sendo distribuída para todo esse conjunto, que além do músculo envolve ligamento, tendão e o osso, que é o nosso foco aqui. Um outro exemplo é esse aparelho aqui de panturrilha, onde tu colocar uma carga muito grande, nesse caso tu vai sentir uma sobrecarga no tendão de Aquiles, também na fáscia plantar, tu vai ver porque isso aqui atua como uma mola, acumula energia e devolve. Agora se tu quiser focar mais no trabalho de músculo, tu diminui a carga e tu vai ver que o músculo ele vai dar conta sozinho. Agora se tu quer fortalecer tendão por algum motivo, enfim, daí tu pode extrapolar aquilo, mas é assim que funciona isso. Agora vamos entender essas cargas, como é que elas chegam no osso propriamente dito. Essa, claro que é uma combinação, mas de diversos tipos de carga possível, mas para simplificação a literatura utiliza 5 principais, que são essas aqui. Começando a mais comum é a de compressão, porque ela mimetiza o que a gravidade faz no nosso osso. Então, como o nome já diz, vão ser comprimidas as extremidades e a tendência é que ocorra um encurtamento e um alargamento. Esse tipo de força ele geralmente causa fraturas com 2 traços. Traço oblíquo ou, se tu tiver mais energia ainda, uma fratura cominuta, como aqui demonstrado. Além disso, essa força ela pode ser exemplificada quando a gente faz um raio-x com peso. Inclusive, isso é só uma dica aqui para testar artrose, por exemplo, precoce em joelho. Quando tu faz um raio-x com carga, tu vai botar a força compressiva, tu vai tender a diminuir o espaço articular e por vezes tu tem um espaço normal, aparentemente, em uma artrose inicial, tu coloca a carga e aí tu consegue ver que já há um estreitamento do espaço articular. Isso se dá por uma força compressiva, basicamente colocar o peso em cima do corpo. Essa força de compressão
ela também contribui para a gente ter um desgaste articular, porque quando se coloca, se fica em pé, por exemplo, sustenta o peso, ou se coloca uma carga no joelho, quanto mais tu flexiona o joelho, mais tu vai ter esse vetor compressivo, no caso do joelho aqui, que vai realizar aqui uma JRF, que é um Joint Reaction Force. Então, sempre que tu tiver uma carga na articulação, tu vai ter uma força de reação, e essa carga é compressiva que gera essa força de reação aqui. Isso aí vai atuar diretamente na cartilagem articular, que vai ter que amortecer essa carga compressiva. Um outro exemplo de fraturas aqui, clássico, uma queda, né? Ou qualquer corrida, o impacto, né? Quando tu corre no chão, tu tem uma força compressiva que tende a causar aqui um traço oblíquo, ou se tu tiver mais energia, uma cominuição. Outro exemplo aqui, fraturas de vértebras por osteoporose, e vale lembrar aqui, se tu ainda não viu a aula de osteoporose, na verdade a aula de metabolismo ósseo, a gente fala um pouco mais disso aqui. Olha só aqui a relação entre a densidade do osso e quanto que ele aguenta de força. Se tu diminuir deixa eu ver aqui enquanto, pela metade, ó. Pela metade tu diminui a densidade, tu vai perder em uma quantidade absurda aqui de força, que é capaz de aguentar esse tipo de compressão aqui. Então, há essa tendência de causar cominuição e fraturas de vértebra. E outros exemplos aqui, tudo que é impacto dessa maneira aqui vai tender a gerar uma força de compressão. Agora, segundo tipo, são 5. As forças de tensão. Essas são forças opostas à de compressão. Quando tu puxa de um lado para o outro, tu está esticando, tu tá fazendo uma distração, ou também um outro sinônimo é tração. É tudo a mesma coisa. Esse caso tende a fazer uma fratura em traço transverso, né? Um jeito de fazer uma analogia é como se tu pegasse um papel e fizesse isso aqui, ó, puxar dos dois lados. A tendência é uma fratura em traço transverso. Isso tende a acontecer começando pelo lado convexo, que é onde o lado que é mais esticado, ele vai ficar convexo. Então é ali que começa essa fratura e vai rasgando transversalmente. Exemplos disso: fraturas por avulsão, com a base do quinto meta, essas diversas aqui na pelve. E atentem para o traço, ó. A tendência é que seja feito um traço transverso. Então, se tu está olhando o raio-x e tu está pensando, será que é uma fratura por avulsão? Ou será que esse aqui é um osso acessório? Ou será que ainda não ossificou o osso? Observa se tem um traço transverso, porque a tendência, como a biomecânica nos diz, é que seja por esse tipo de força. Aqui outro exemplo, um dedo em martelo aqui, avulsionando o osso. Um ligamento também pode avulsionar um osso, sempre por essas forças de tensão que envolvem, quando o músculo ele puxa alguma coisa, ele está tensionando, né? Então, tudo que é lesão, ruptura muscular, tendinite, fratura por avulsão, ruptura de tendão, tudo isso é uma força de tensão. Aqui um exemplo na doença de Osgood-Schlatter, mas também pode ser aqui que força para avulsionar a apófise, é uma força de tensão, né? Mas pode ser também uma tendinite patelar, que aí nesse caso aqui tem a tendência de ser mais no polo inferior da patela. E tem outra síndrome além de Osgood-Schlatter, que pode ser igual ao Osgood-Schlatter, só que ao invés da apófise aqui da tuberosidade anterior da tíbia, acontece no polo inferior da patela. Um nome alemão, Sliding Larson, alguma coisa do tipo. E outro caso aqui, ó, uma força de tensão envolvendo músculos, é que quando a gente corre, né, a gente tem um impacto, a força de compressão, mas as forças de tensão do músculo,
elas podem tentar amenizar essa força compressiva por meio da contração excêntrica de músculos, como é comum na corrida, por meio dos músculos tibiais anterior e tibial posterior também, com o auxílio do sólio aqui. E esses músculos se inserem nos ossos, né? No periósteo ali da tíbia e fíbula. E a contração excêntrica desses músculos para frear a corrida vai gerar uma força de tensão aqui. Então, uma periostite de tração também pode ser originada por meio desse tipo de força aqui. Vamos para outro tipo, terceiro, a força de cisalhamento, o shear force. Esse tipo de força é fundamental entender, porque ela está envolvida em fraturas esportivas, como esse exemplo aqui do Anderson Silva. Então é uma força que, como o nome já diz, ela faz uma força de... ela vai cisalhar esse tecido por meio de duas forças paralelas em sentidos opostos. Então, causando esse tipo de fratura, com traço transverso também. Além de fraturas, lesões também podem acontecer em ligamentos por meio dessas forças, que não é tão comum, como aqui exemplificado, uma força de cisalhamento vindo no joelho, causando a ruptura aqui de ligamentos do lado contralateral. E outro exemplo aqui é a espondilolistese, onde a gente tem a musculatura do psoas maior, aqui do ilio-psoas, né? Combinação do ilíaco com o psoas maior, puxando anteriormente a vértebra e causando então uma força de cisalhamento. A gente então tem essa anterolistese aqui por causa do músculo. Então, fazendo justamente esse tipo de força aqui. Essa força também está envolvida na gênese da degradação articular, porque além da força compressiva, como eu disse, que é a primeira força da gravidade, esse tipo de força transversal aqui tem um papel fundamental para a gente desgastar a articulação, porque não é só a carga da gravidade que a gente coloca na articulação. A gente tem a gravidade, quando a gente mexe uma articulação, a gente está fazendo o cisalhamento e ainda somado à força da gravidade. Isso é o que é o shear, né? Shear forces, que é o cisalhamento. Isso desgasta a articulação. Um exemplo que é prático, inclusive para testar artrose na primeira metacarpofalangiana, que é a risoartrose, né? É o grind test, que é o teste de moer, que tu faz justamente uma força de cisalhamento ali. Tu vai comprimir a articulação e vai girar. Então, se o paciente tiver dor na região da primeira metacarpofalangiana, aqui embaixo, na verdade, na base, né? Primeira metacarpiana. Primeira metacarpofalangiana é aqui em cima. É a carpo-metacarpiana com o trapézio e o primeiro metacarpo. Então, ali que tu vai testar a risartrose. Outro exemplo é o patellar grind test, ou também conhecido como teste de Zoller, onde tu vai colocar uma carga axial aqui, né, de cima para baixo, na verdade, né? Quando a gente representa, a gente quer dizer que tem uma força assim, né? Que é um X, como se fosse uma flecha entrando, uma força de cima para baixo. E aí tu vai pedir pro paciente contrair o quadríceps, e aí ele vai puxar a patela para cima. Então, tu vai estar comprimindo a patela de cima para baixo, e com o quadríceps vai puxar essa patela. Então, vai fazer cisalhamento ali. Se tiver dor, a cartilagem já está lesionada. Vamos para outro tipo de força. Quarto tipo aqui, ó. Força de torção. Como o nome já diz, é uma força que envolve torcer um osso, né? Aqui exemplificado aqui, se a gente pega um pedaço de osso, e aí quando a gente faz a torção, tende a expandir uma das diagonais aqui desse retângulo aqui. Então essa diagonal que vai ficar maior do que a outra, ela tende a fraturar. Em resumo, olha aqui, ó. Tu vai girar um osso e ele vai sofrer uma fratura. Nesse caso aqui, é uma fratura do tipo em espiral. Então,
típico em movimentos de rotação, como esse exemplo aqui, ó, quando acontece o arremesso, né, o húmero ele gira, e não é um movimento que os ossos estão acostumados a fazer, né? Giro. O osso, como eu disse antes, ele é preparado para ele resistir a forças ao longo do seu eixo de compressão, e não torção, cisalhamento também não, e tensão um pouco menos também, mas ele ainda aguenta um pouco melhor, porque o osso ele é feito para ser local de inserção de músculos. Mas essas aqui, ó, torção e cisalhamento, não. Então, energias menores vão tender a causar fraturas. E aí acontece, como nesse caso aqui, um exemplo de fratura de húmero. Observa ali que o húmero dele ficou solto. Outro exemplo é quando ocorrem traumas com o pé fixo ao solo, onde acaba o tronco girando sobre o pé fixo ao solo, pode causar também esse movimento de torção. Mas menos comum, isso é menos comum, na verdade. O que tende a acontecer mais com esse movimento são entorses em articulações, que também ocorrem por esse tipo de força. Entorses de joelho, por exemplo, ruptura de ligamento cruzado, e também rupturas de menisco por meio dessa força de torção, né? Lembrando que, na verdade, se tu tiver uma torção com o menisco ali e a carga axial, né, tu vai ter também um cisalhamento. Então, essas forças elas acontecem em combinação para gerar as lesões musculoesqueléticas. Outro exemplo aqui, um entorse de tornozelo, né, um trauma rotacional que gera um estresse em um tipo em um padrão que o corpo ele não é tão acostumado a receber. E agora vamos para o quinto tipo de forças, a quinta força fundamental, que é a força de curvamento. Essa força, na verdade, ela é uma combinação de tensão em um lado. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, ele vai tender a esticar e o outro ele vai tender a comprimir. Então, ela, na verdade, é uma combinação de forças que gera esse quinto padrão. Olha só, em um lado a gente tem a compressão e o outro a tensão. E esse tipo de força, ele gera dois padrões de fratura principais. Um deles, como eu já tinha comentado antes na aula, que uma carga compressiva, ela tende a gerar um traço oblíquo de fratura. Olha aqui, ó, traço oblíquo. E, além disso, a gente tem uma carga de tensão no outro lado. Então, no lado de tensão, a gente tende a ter uma fratura transversa. Então, olha aqui esse padrão que acontece. Aqui a gente tem um traço transverso e aqui a gente tem um oblíquo. Por quê? Porque um lado a gente está esticando e o outro a gente está comprimindo. Aí tende a gerar uma mistura, um traço oblíquo transverso. E se o osso ele continuar a ser entortado ali, a gente vai gerar esse fragmento aqui, ó, uma asa de borboleta ou uma cunha, também conhecido. Porque aí essa parte de cima aqui do osso, ela acaba empurrando esse fragmento que ficou e aí forma essa cunha ali. Olha, então aqui um resumo, ó, força de curvamento ou bending, tu vai gerar um traço transverso, oblíquo e, por fim, tu pode gerar essa cunha. Assim que acontece uma cunha. E se tu tiver um osso imaturo, né, um esqueleto imaturo, como aqui um galho verde, vai formar esse padrão, ó, uma cortical só quebrou, tá? Porque ele ainda, esse osso imaturo, né, que como está explicado no texto, a população pediátrica tem mais colágeno e aí permite um pouco mais de deformação plástica antes de tu acabar fraturando as duas corticais. Essa é a força de curvamento. Um exemplo aqui que pode acontecer isso é com essas botas de esqui, que aí quando tu fica com o pé preso em um lado, tu acaba permitindo que tu faça a força em duas extremidades aqui da tíbia, e aí gerando esse padrão, ó, de um lado compressão e do outro a força tensiva. E lembrem que
o lado, o lado do osso de tensão, o osso ele aguenta menos carga tensiva do que compressiva. Então, ó, aqui tá escrito, ó, tensão é onde o lado que fratura primeiro, porque o osso ele tá mais acostumado a receber carga da gravidade e menos tensão. Então, o lado que ele começa a ser esticado é onde ele vai ter primeiro esse fragmento aqui transverso, e aí o outro lado ele acaba comprimindo, né? E aí faz esse traço oblíquo aqui. E se o osso continuar a ir para trás, aí a gente vai ter um dos fragmentos que vai bater aqui, ó, e vai formar essa cunha. Mas, em resumo, essas forças, elas dificilmente vão acontecer isoladamente. E elas atuam de maneira conjunta. Então, vocês vão ver muitas vezes traços de fratura que se combinam. Porque, na realidade, por exemplo, um atleta que, vamos dizer que seja um atleta que ele pulou, aterrissou, e aí ele teve a força de compressão, mas ele estava ao mesmo tempo fazendo um giro, e ele poderia ainda estar com o tronco inclinado para frente. Então, teria a combinação de compressão, força de torção aqui, e aí como ele estaria inclinado para frente, uma força de curvamento junto. Se ele tivesse ainda, vamos dizer que a carga tivesse aqui no joelho, se ele tivesse girando com a carga axial no joelho, força de cisalhamento também. Então, o mais comum é que ocorram combinações variadas, mas se a gente decompor essas 5 principais forças e de onde que vem aqueles traços de fratura, a gente consegue entender que tudo deriva desses 5 tipos que eu te comentei aqui. Aqui tem um resumo, mas eu já vou falar mais pra frente que vocês não precisam decorar isso aqui, porque vou ensinar vocês a pensar. Mas antes eu disse que tinha um bônus ainda aqui, e o bônus é sobre as fraturas por estresse. Então, a gente estava falando de eventos agudos, mas as fraturas também dependem, além da magnitude, né, tem a ver com a duração e o número de estresse naquele tecido, no caso o osso. Então, ao invés de um evento, uma repetição com uma carga alta, ultrapassando aqui esse limiar de lesão, a gente pode ter também muitas repetições com uma duração maior, um número maior, aqui ultrapassando aqui, então com uma carga menor também esse limiar. Isso configura uma fratura por estresse, né? E se a gente tiver muitas sessões de treino, lembra também daquele gráfico da supercompensação, que logo após um treino ou um esforço qualquer, o tecido musculoesquelético ele vai ter um declínio. Só depois do descanso a gente vai atingir uma supercompensação para então chegar a um patamar acima do prévio. Mas se não for dado isso, a gente vai tender a ter uma lesão com uma energia menor. Isso gera esse tipo de fratura por estresse. E olha só, as mesmas forças, ó, compressão, tensão, cisalhamento, elas também podem gerar fraturas por estresse. E aqui a gente tem alguns exemplos, algumas incomuns até citados aqui no livro de biomecânica, e nós vamos falar as principais delas aqui ao longo do curso. Aqui temos exemplos, a fratura por estresse do colo do fêmur por uma força de compressão. E essa lesão ela também pode ser gerada agora no lado de tensão, aqui nas linhas de tensão, né? No lado convexo agora, também teve aquele exemplo ali citado nos slides lá do início da questão do glúteo médio e mínimo dos abdutores. Quando eles estão fracos, tende a botar mais carga aqui e aí sobrecarrega o osso, né? Lembrando que tensão sempre tende a começar no lado convexo do osso. Já uma fratura por compressão, ela vem do lado côncavo. Se a gente analisar fraturas por estresse, a gente consegue raciocinar e ver se ela veio por uma força de tensão, isso é, por músculos, ligamentos, tendões puxando o osso, ou se ela veio da carga compressiva por impactos, por exemplo. Então,
Aqui a gente tem o lado anterior da tíbia, né? Que a gente vê que ela está curvada para frente, patela aqui. Então, fratura do lado de tensão. Então, a gente já pensa que isso é por causa da uma força de musculatura que está puxando ali. Agora aqui, ó, a fíbula aqui atrás da tíbia um pouco, lado anterior da tíbia, joelho aqui em cima e o lado côncavo, né? Parte posterior. Olha aqui, uma reação periosteal indicando, nesse caso, uma fratura daí por compressão. Então, quer dizer que é mais por impactos mesmo, não que aquela musculatura tá fraca ou tá fazendo aquela periostite reacional. Resumindo, então, a nossa aula, a gente viu as propriedades principais do osso, a gente viu as 5 forças: compressão, tensão, cisalhamento, curvamento, né? E a gente entendeu que, na verdade, as lesões elas são uma combinação dessas forças, e ainda também vimos que elas podem causar fraturas por estresse, assim como qualquer outra fratura, porque tem a magnitude envolvida, a duração e também o número de eventos, né? A repetição. E aqui, ó, vocês vissem esse quadro aqui, para a gente estimar a energia de uma fratura só pelo traço dela e tentar identificar o mecanismo de lesão. Vou ensinar que a gente não precisa decorar nada, né? Então, a gente sabe que o osso, aqui como Rockwood já nos disse, que ele tende a aguentar mais cargas de acordo com o seu eixo principal longitudinal, e essas cargas são de compressão, né? Então, uma fratura por compressão, ela vai ter que ter uma energia alta, especialmente se for comunição, né? Agora, se for um traço transverso por compressão, pode ser que não seja tão alta, mas também é mais alto que um traço transverso, porque um traço transverso, aqui no caso do curvamento, a gente teria isso aqui, né? A gente teria isso aqui. Então, a tensão viria aqui, causando no início um traço transverso e depois um oblíquo, né? Então, a gente sabe que o osso não é feito para aguentar esse tipo de curvamento. Então, a gente já sabe que precisa de uma energia menor para fazer essa fratura. Então, uma energia baixa. Então, tu já imagina, os tecidos musculoesqueléticos eles não vão estar, os tecidos moles não vão estar tão lesionados, porque esse padrão ele não exige tanta energia, porque o osso ele simplesmente não é projetado para aguentar aquela quantidade de carga. Mas claro que é sempre uma combinação de força, geralmente, então não é sempre tão simples assim e tão evidente, mas muitas vezes a gente vai conseguir, olhando o traço, já imaginar o mecanismo e saber o grau de energia que teve aquela lesão e já conseguir pressupor se os tecidos moles vão estar lesionados também, se vai ter lesão ligamentar junto, como é que vai estar a qualidade daquele músculo ali, se ele foi muito lesionado por uma energia muito grande. Esse aqui é um resumo, então, dos tipos de força, que é o principal que você tem que saber da aula, e o traço de fratura que ele tende a causar e as forças que tendem a causar esse tipo de lesão. Aqui, se vocês quiserem, vocês pausam, tiram um print disso aqui, nota no caderno de vocês, que isso aqui é o resumo de tudo. E, além disso, aqui eu trago essa imagem mais didática aqui do Rockwood, para vocês terem tudo resumido aqui, pegarem o que realmente importa. Comenta aqui o que tu achou dessa aula e espero na próxima. E dá a tua nota aqui para eu saber o que eu preciso melhorar também. Deixa nos comentários aqui se há algo que eu posso melhorar em relação ao slide, a maneira que eu me expressei aqui. Sugestões são sempre bem-vindas. Um abraço.